Olá, amigos, eu vou passar. Tudo tranquilinho? Bom, nós continuamos estudando microeconomia. O nosso objetivo é terminarmos ou complementarmos todo o assunto referente a micro do concurso do Banco Central como matéria básica. No entanto, não acaba aqui a nossa jornada. Todo e qualquer concurso que tenha microeconomia, você já vai com essas videoaulas entrar com uma vantagem competitiva muito grande, tá certo? Não esqueçam, assistindo às videoaulas, meditando sobre o assunto, resolvendo questões de prova, combinação perfeita para você passar no seu concurso. Pois bem, no momento, nas últimas videoaulas, nós terminamos exatamente a questão de produção, nós falamos sobre custos de produção e falamos sobre a teoria da renda. Bom, para que nós possamos começar os nossos exercícios, terminando todo esse ciclo de assuntos, falta então um assunto extremamente importante. O assunto é estruturas de mercado. Bom, é um assunto de microeconomia geralmente cobrado nos concursos do país que trazem a disciplina de micro. É muito importante porque ele trata exatamente de 4 estruturas importantíssimas para o funcionamento do mercado. E, obviamente, cada uma com suas especificidades. Nós teríamos então a chamada concorrência perfeita, o monopólio, a concorrência monopolística e o oligopólio. Nós vamos estudar a miúde cada uma dessas estruturas de mercado. Você me acompanha? Pois bem, então fique aí com sua caneta, papel na mão. Nós vamos começar a partir de agora a estudar as estruturas de mercado. Vou lembrar você o seguinte, exercícios sobre essas questões, principalmente exercícios da Sesgran Rio, dos últimos anos, de 2007 para cá, serão sim resolvidos nesse site assim que nós terminarmos o assunto estruturas de mercado. Ou seja, logo após esse tópico ou esse bloco grande de assuntos, nós gastaremos aí algumas não poucas aulas resolvendo exercícios da Sesgran Rio. Sendo assim, você vai treinar as questões da Sesgran Rio e também vai ver que existe uma regularidade na cobrança dessas questões. Bom, o primeiro tópico ou o primeiro tópico de estruturas de mercado é exatamente concorrência perfeita. Ora, para você eu vou passar nenhum mistério. Por quê, Kilvia? Porque quando nós trabalhávamos a teoria da oferta, era exatamente a concorrência perfeita que nós tratávamos. Lembram? Quando a curva de oferta, então crescente, cruzava a curva de demanda, então decrescente? Bom, nessa relação de oferta e de demanda, nós estávamos exatamente utilizando a concorrência perfeita. Sendo assim, essa videoaula e as próximas videoaulas que tratarem de concorrência perfeita, nós faremos aí uma grande revisão de tudo que foi visto anteriormente, ok? Não perde o foco, vão ter sim novidades nesse assunto, vem comigo. Bom, nas estruturas de mercado, como eu já falei, a primeira é a chamada concorrência perfeita. O que é concorrência perfeita, Kilvia? Concorrência perfeita é uma situação de mercado na qual o número de compradores e de vendedores é tão grande que nenhum deles, separadamente ou agindo individualmente, consegue afetar o preço do mercado. Ora, assim, a concorrência perfeita foi nosso objeto de estudo quando estudávamos a teoria da oferta anteriormente apresentada. Pois bem, então a situação é a seguinte, nós temos muitos compradores e muitos vendedores. Vamos estudar então as hipóteses básicas da teoria da concorrência perfeita, exatamente em relação à estrutura de mercado, as estruturas de mercado. É a primeira e importantíssima estrutura de mercado a ser estudada. Quais são, então, as hipóteses básicas, aquilo que norteia a concorrência perfeita? Bom, o primeiro ponto importante, e já salientado para vocês, é exatamente a existência de um grande número de compradores e de vendedores no mercado. Ora, existe um número tão grande de compradores e vendedores, sendo que cada comprador ou vendedor tão pequeno em relação ao tamanho do mercado, que nenhum deles, atuando isoladamente, consegue influenciar o preço da mercadoria. Ou seja, é muita gente nesse mercado. Exemplo, Kilvia, de concorrência perfeita, lembre da Feira Livre. Logo, se você lembrar da Feira Livre, você vai lembrar também que em todas as barracas, as laranjas são homogêneas, são muito parecidas, as bananas, as maçãs. Ora, isso nos remete então à segunda hipótese básica desse modelo de concorrência perfeita. Os produtos são homogêneos. Ou seja,
em um mercado de concorrência perfeita, os produtos colocados no mercado pelas firmas são homogêneos, ou seja, substitutos perfeitos entre si. Como resultado disso, os compradores eles serão totalmente indiferentes quanto à firma da qual eles irão adquirir o produto. Sendo assim, não existe motivo para fidelização. Uma terceira importante característica da concorrência perfeita é a livre entrada e saída de firmas no mercado. Ora, não existem barreiras legais nem econômicas tanto para a entrada quanto para a saída de firmas no mercado. Pressupõe-se, então, a inexistência dos chamados direitos de propriedade e direitos de patente, que possibilitem a uma firma ou um grupo de firmas controlar a entrada de novas firmas no mercado. E, finalmente, nós temos a transparência de mercado. Essa hipótese garante que tanto os compradores quanto os vendedores têm informação perfeita sobre o mercado. Ambos conhecem a qualidade do seu produto e o preço vigente. Bom, nós podemos então fazer aí uma revisão de tudo isso que nós estamos tratando até o momento. São as hipóteses, as características básicas da concorrência perfeita. Você pode lembrar comigo? Então, nós temos aí quantidade imensa, tanto de compradores como de vendedores no mercado. Sendo assim, ninguém determina preço, são os chamados tomadores de preço. O empresário nada mais é do que tomador de preço. Ele tem que utilizar o preço vigente no mercado, uma vez que ele não domina mais esse mercado. Bom, uma segunda característica é que os produtos são homogêneos. É muito interessante lembrar da Feira Livre, onde existem bananas em todas as barracas de frutas, maçãs, laranjas, uvas, peras. Bom, realmente nós estamos tratando de produtos homogêneos. Uma terceira característica importante é que, como nós podemos ver agora, é a seguinte. Relembrando, a terceira característica importante é a livre entrada e saída de firmas no mercado. Mais uma vez, você vai me acompanhar aqui. Veja bem a situação que nos encontramos. Existe um mercado em que os produtos são iguais, não existe fidelidade e todos os consumidores ou todos os empresários podem entrar ou sair do mercado livremente. Sendo assim, não existe barreiras à entrada ou barreiras à saída das empresas. Opera no mercado de concorrência perfeita o empresário que desejar oferecer seus bens ou seus serviços a um preço vigente. E, finalmente, nós temos a transparência do mercado. Ora, produtos homogêneos, empresas com a mesma estrutura de preços, clientes que não serão fiéis à compra em um único fornecedor, ou um único empresário, ou uma única empresa. Se não existe fidelização, se os empresários são tomadores de preço, então há livre transparência no mercado. Ou seja, todas as firmas são pequenas, elas não conseguem influenciar o mercado, porque são muito pequenas em relação ao tamanho do mercado, mas ainda assim, todas as empresas conhecem a estrutura de custos de cada outra, ok? Bom, então vamos para frente. Uma outra coisa importante é a chamada determinação do preço, ou seja, o lucro máximo para o produtor em concorrência perfeita. Vamos então à questão da determinação do preço. Sendo as empresas tomadoras de preço no mercado, os ofertantes e demandantes de produto fixam o nível de produto que faz com que, neste caso, a demanda da firma individual se apresente infinitamente elástica, como nós podemos ver no gráfico abaixo. Vamos fazer então uma revisão? Lembre o seguinte, olha, curva de demanda decrescente, D de demanda, D de decrescente. Curva de oferta crescente. Existe um ponto, então, que a oferta e a demanda se cruzarão. Exatamente nesse equilíbrio ou nesse ponto do mercado é encontrado o preço de equilíbrio e também a quantidade de equilíbrio vigente. Lembre que na quantidade de equilíbrio, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Pois bem, sendo determinado o preço de equilíbrio, eu posso dizer aqui que essa reta representa exatamente os preços numa economia. Então, os preços para qualquer quantidade comercializada, produzida, qualquer quantidade, olha aqui,
para qualquer quantidade do bem X, o preço será o mesmo. Por quê, Kilvia? Porque as firmas individuais, elas são tomadoras de preço. Lembre-se que elas são muito pequenas, elas não podem afetar o mercado, elas não podem aumentar ou diminuir o preço, dado que todas conhecem as estruturas de custo e de lucro das outras, sendo assim, não há como reduzir preços, quer dizer, as empresas operam ali no limite, tá ok? Bom, continuando, nós vimos que as receitas média e marginal da empresa são dadas por... Lembre-se que quando nós estudávamos na videoaula anterior a teoria das rendas, nós calculamos tanto a receita média quanto a receita marginal. Ora, aquela receita média, a receita marginal, é exatamente do mercado competitivo. Eu já havia salientado nas duas videoaulas anteriores. Bom, então nós temos preço vezes quantidade, a receita média, receita total dividido pela quantidade. A receita total nós vimos que é preço vezes quantidade, tudo isso dividido pela quantidade. Quando nós cortamos as quantidades, nós encontramos então que a receita média é igual ao preço. Já a receita marginal, nós vimos que ela é derivada, né, ela é uma derivada da receita total em relação às quantidades produzidas. Nós também chegamos à conclusão que se a receita total, olha, vamos nós então, se a receita total é igual a preço vezes quantidade, a derivada da receita total em relação às quantidades é exatamente, ora, derivando esse produto aqui em relação ao preço, nós vamos ter exatamente, imagine o seguinte, vou tentar ajudar você que não sabe o que é a matemática. A quantidade está elevada à primeira potência. Então, você tem 1 vezes o preço vezes a quantidade, 1 menos 1, dado que esse 1 foi aqui, olha, era potência e agora se tornou um produto. Sendo assim, 1 menos 1, 1 menos 1, então, seria, nós teríamos exatamente 1 vezes P vezes Q elevado a zero. Ora, qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Sendo assim, nós teríamos que a derivada da receita total em relação à quantidade nada mais é que o preço, ou seja, voltando para cá, a receita marginal é igual ao preço. Nós já vimos que para maximizarmos o lucro da empresa, nós teremos que fazer a seguinte coisa. O lucro total, também representado pela letra π, nada mais é do que a receita total menos o custo total. Ora, se nós, em economia, para nós encontrarmos o máximo das funções, e obviamente isso é uma coisa que nós trazemos lá da matemática, encontrarmos o ponto máximo da função seria derivar a função e igualar a zero. Sendo assim, se nós derivássemos, ou ainda, né, derivar o lucro total e igualar a zero, ora, derivar o lucro total em relação às quantidades seria exatamente encontrar o lucro marginal. Olha aqui, derivada do lucro total em relação às quantidades seria igual ao lucro marginal. Bom, se nós derivarmos a receita total em relação às quantidades, é exatamente a nossa receita marginal. E se nós derivarmos o nosso custo total em relação às quantidades, nós teríamos exatamente o nosso custo marginal. Ora, isso implica que o nosso lucro marginal seria igual a zero, porque nós temos que derivar e igualar a zero. Assim sendo, a receita marginal é igual ao custo marginal nesse caso. Como nós já sabemos que a receita marginal é igual ao preço, nós chegamos aqui a um resultado interessante. Se sabemos que para o lucro ser máximo, a receita marginal é igual ao custo marginal. Se a receita marginal é igual ao preço, nós temos que o lucro máximo da empresa ocorre exatamente quando o custo marginal é igual ao preço.
Bom, você pode ter se assustado aí com esse excesso de contas, esse excesso de resultados que nós chegamos. Mas vale salientar que vocês estão fazendo a prova no nível básico. Isso significa que vocês têm que saber, ter na cabeça, ter em mente, guardar na memória as relações mais importantes